Olá, sou Guto Azevedo, professor de matemática, e este é mais um vídeo do PET volume 7. Para saber quais vídeos já foram publicados até o momento, clique no cartãozinho que vai aparecer lá no outro canto da tela na parte de cima. E para receber todos os vídeos em primeira mão, se inscreva no meu canal no Telegram, o link está na descrição. Ou então procure lá no aplicativo do Telegram por um canal chamado Aula do Guto, como aparece aqui na tela. Também na descrição do vídeo há links para você acessar o meu site e as minhas redes sociais, depois dá uma conferida. Número 1. Ao submergir em águas marítimas, o mergulhador sofre aumento de pressão atmosférica na medida em que afunda. A equação P igual a 0,1x mais 1 relaciona a pressão atmosférica P sofrida pelo mergulhador, medida em atmosfera ATM, com a profundidade x que ele atinge, medida em metro m. Letra A. Qual é a medida da pressão atmosférica em ATM sofrida pelo mergulhador a 18 metros de profundidade? Como x é a profundidade, nós vamos substituir x por 18 na equação. Então a gente vai calcular a pressão equivalente a 18 metros de profundidade, que eu indiquei por P de 18. Fazendo a substituição, fica P de 18 igual a 0,1 vezes 18 mais 1. 0,1 vezes 18 é 1,8, então P de 18 é igual a 1,8 mais 1. Portanto, P de 18 é igual a 2,8 atm, ou seja, a pressão atmosférica sofrida pelo mergulhador é de 2,8 atm. Letra B. O limite máximo de profundidade para o mergulho recreacional, de acordo com a PADI, essa é uma sigla em inglês, é 40 metros. Nessas condições, qual é a variação de pressão atmosférica em ATM que um mergulhador recreacional pode sofrer de acordo com esta instituição? Para saber qual é a variação, a gente vai calcular a diferença entre a pressão sofrida a 40 metros de profundidade, P de 40, e a pressão sofrida a 0 metro de profundidade, ou seja, na superfície, né? P de 0. Para começar, a gente calcula a pressão na superfície, ou seja, quando a profundidade x é igual a 0. Substituindo x por 0, fica P de 0 igual a 0,1 vezes 0 mais 1. Então, P de 0 é igual a 0 mais 1, portanto, P de 0 é igual a 1 atm. Então, essa é a pressão ali na superfície. Agora, nós vamos calcular a pressão sofrida na profundidade x igual a 40. Substituindo x por 40, fica P de 40 igual a 0,1 vezes 40 mais 1. Como 0,1 vezes 40 é igual a 4, P de 40 é igual a 4 mais 1. Então, P de 40 é igual a 5 atm. Essa é a pressão sofrida a 40 metros de profundidade. Agora a gente calcula a diferença entre as duas pressões, a pressão a 40 metros de profundidade, P de 40, e a pressão na superfície, 0 metro de profundidade, que é P de 0. Como a gente calculou, P de 40 é igual a 5 atm e P de 0 é igual a 1 atm, então o resultado, essa diferença aí é igual a 4 atm. Portanto, de 1 atm até 5 atm, o mergulhador pode sofrer uma variação de 4 atm na pressão. Letra C. Quando nos referimos ao mergulho comercial, estamos falando de pessoas que muitas vezes atingem altíssimas profundidades em seus empregos. É o caso de pessoas que mergulham para trabalhar na fixação de estruturas de pontes ou em plataformas de petróleo, por exemplo. Esses mergulhadores podem sofrer pressão atmosférica medindo até 31 atm. Nessas condições, qual é a variação de profundidade em metro que um desses mergulhadores pode atingir? Nesse caso, para começar, vamos calcular qual é a profundidade em metros quando a pressão é de 31 atm. Ou seja, a gente quer calcular o valor de x aí nesse caso. Então, 0,1x mais 1 é igual a 31. A gente passa 1 para o segundo membro, vai subtraindo, aí fica 0,1x igual a 31 menos 1. Então, 0,1x é igual a 30. Quando nós multiplicamos os dois membros da equação por 10, a gente encontra x igual a 300. Essa aí é a profundidade em metros quando a pressão é de 31 atm. Portanto, o mergulhador pode atingir até 300 metros de profundidade, ou seja, ele vai da superfície, lá, 0 metro, até a profundidade de 300 metros, portanto, essa aí é a variação.
Número 2. Observe as figuras planas, quadrado, retângulo e circunferência, representadas abaixo, sendo x uma medida expressa em centímetros. Letra A. Escreva a expressão algébrica que determina a medida do perímetro de cada figura em função da medida x. Começando pelo perímetro do quadrado, que tem lado medindo 2x. O perímetro do quadrado é igual a 4 vezes a medida do lado do quadrado, ou seja, 4 vezes 2x. 4 vezes 2x é igual a 8x, essa é uma medida em centímetros. Agora o perímetro do retângulo, que tem uma dimensão medindo 3x e outra medindo x mais 3. O perímetro vai ser o dobro da soma dessas duas dimensões, ou seja, 2 vezes 3x mais x mais 3. Somando o que aparece ali no interior dos parênteses no início, fica 2 vezes 4x mais 3, porque 3x mais x é 4x. E desenvolvendo a multiplicação, fazendo 2 vezes 4x e 2 vezes 3 também, a gente encontra o perímetro de 8x mais 6, também em centímetros. Agora vamos para o perímetro da circunferência, que tem raio medindo x. O perímetro da circunferência é igual a 2 vezes π vezes o raio. Como o raio é igual a x, o perímetro é 2πx centímetros. Letra B. Escreva a expressão algébrica que determina a medida da área de cada figura em função da medida x. Começando pela área do quadrado, que é igual à medida do lado, vezes a medida do lado. Como o lado mede 2x, fica 2x vezes 2x, o resultado dessa multiplicação é 4x ao quadrado, medida de área, medida em centímetros quadrados. Agora a gente calcula a área do retângulo. Para calcular essa área, a gente multiplica as duas dimensões, ou seja, 3x vezes x mais 3. O resultado dessa multiplicação é 3x ao quadrado mais 9x em centímetros quadrados. E por último, a área do círculo. A área do círculo é π vezes o raio ao quadrado. O raio é x, então fica π vezes x ao quadrado centímetros quadrados. Letra C. Se o perímetro do retângulo mede 14 centímetros, qual é o valor de x? Para fazer esse cálculo, a gente iguala a expressão do perímetro do retângulo, 8x mais 6, a 14. Agora a gente passa o 6 subtraindo para o segundo membro, então fica 8x é igual a 14 menos 6, portanto 8x é igual a 8. Dividindo os dois membros da equação por 8, nós encontramos a medida de 1 centímetro para x. Letra D. Se a medida da área do quadrado é menor que a medida da área do retângulo, qual é a variação da medida do raio do círculo? Olha, para a gente resolver isso, nós vamos ter que esquecer o valor de x que a gente encontrou agorinha aí na letra C. Porque se a gente considerar que x é igual a 4 centímetros, essa é a medida exata, é fixa, não tem como a medida do raio variar. Então nós vamos considerar que x pode ser qualquer valor positivo, já que x é uma medida. Não dá para essa medida ser zero e também não dá para ser negativa. Quando a gente traduz a medida da área do quadrado é menor que a medida da área do retângulo, aparece aí essa inequação. 4x ao quadrado é menor que 3x ao quadrado mais 9x. A gente passa aí para o primeiro membro subtraindo 3x ao quadrado. Então fica 4x ao quadrado menos 3x ao quadrado menor que 9x. Portanto, x ao quadrado é menor que 9x. Como x é uma medida positiva, a gente pode dividir os dois membros da inequação por x. Fazendo isso, a gente encontra que x é menor que 9 centímetros. Como x é a medida do raio do círculo, nós podemos dizer que x é maior do que zero e menor que 9 centímetros. E isso pode ser escrito dessa forma que aparece aí. 0 é menor do que x, que é menor do que 9 centímetros. Em outras palavras, a medida do raio varia entre 0 e 9 centímetros, não pode ser 0 e também não pode ser igual a 9, mas está entre 0 e 9. Número 3. Encontre o conjunto solução S de cada expressão algébrica, equação ou inequação abaixo. Identifique colocando E para equação e I para inequação. Depois represente o conjunto solução na reta numérica. Letra A, 5x menos 3 igual a menos 7x menos 9. Essa é uma equação, coloquei a letra E porque aparece o símbolo de igualdade, separando o primeiro membro do segundo. Vamos resolver então essa equação. Veja aí, eu passei o menos 7 somando para o primeiro membro, né? E o menos 3 também foi somando, só que para o segundo membro. Aí ficou 5x mais 7x igual a menos 9 mais 3. Então, 5x mais 7x no primeiro membro dá 12x e menos 9 mais 3 no segundo membro dá menos 6.
Dividindo agora os dois membros da equação por 12, a gente encontra x igual a menos 0,5. X é igual a menos meio. Então, o conjunto solução pode ser escrito de forma bem simples assim. A solução é igual a menos 0,5. E como a solução é um único valor, veja que ali na reta eu coloquei um pontinho entre o menos 1 e o 0, indicando o valor menos 0,5, que é a solução. Letra B, 4x mais 5 menor que 2x. Essa é uma inequação, por isso eu coloquei a letra I, porque aparece o sinal menor separando os dois membros. Passei o 2x subtraindo para o primeiro membro, aí ficou 4x menos 2x menor que menos 5. Então, 2x é menor que menos 5. A gente quer uma relação para x, né? Então, a gente divide os dois membros da inequação por 2, e aí a gente encontra x menor que 2,5. A solução a gente escreve assim, conjunto solução. X pertence a R, conjunto dos números reais, tal que x é menor que menos 2,5. Como a gente representa isso na reta? Veja aí, eu marquei um pontinho aberto no menos 2,5, bem ali no meio do menos 3 e do menos 2, e tudo que está antes de menos 2,5 faz parte da solução. O pontinho está aberto no menos 2,5, só tem um contorno, porque o x não pode ser igual a menos 2,5. A relação que a gente encontrou é que x tem que ser menor que menos 2,5. Letra C. 6x menos 4 maior ou igual a 3x mais 5. Essa é uma inequação também, coloquei a letra I, porque tem o sinal de maior ou igual entre os dois membros. Agora eu passei 3x subtraindo para o primeiro membro, menos 4 foi somando para o segundo membro, então ficou assim, 6x menos 3x maior ou igual a 5 mais 4. No primeiro membro, 6x menos 3x é igual a 3x, no segundo membro, 5 mais 4 dá 9. Dividindo os dois membros da equação por 3, nós encontramos x maior ou igual a 3. A gente pode escrever a solução assim, ó. X pertence ao conjunto dos números reais, x pertence a R, tal que x é maior ou igual a 3. Na reta, a gente marca um pontinho ali sobre o 3, e tudo que está depois do 3 faz parte da solução. Veja que nesse caso, o pontinho sobre o 3 está fechado, está totalmente preenchido, porque o 3 faz parte da solução, já que x é maior ou igual a 3. Letra D. X ao quadrado menos 4 igual a 12. Essa é uma equação, inclusive é uma equação do segundo grau, né? É uma equação porque aparece o símbolo de igualdade entre os dois membros. E é uma equação do segundo grau porque nós temos aí um x elevado ao quadrado, x elevado a 2. Para resolver, eu passei o menos 4 somando para o segundo membro, então ficou x ao quadrado igual a 12 mais 4, então x ao quadrado é igual a 16. Como nós vimos lá no PET anterior, resolvendo equações do segundo grau, agora a gente calcula a raiz quadrada nos dois membros da equação. Então fica raiz quadrada de x ao quadrado, ou simplesmente x, igual a mais ou menos a raiz quadrada de 16. Como a raiz quadrada de 16 é 4, x é igual a menos 4 ou x é igual a mais 4. Então o conjunto solução é formado por esses dois valores apenas, menos 4 e mais 4. Aí lá na reta fica bem simples de representar. Veja, eu coloquei um pontinho preenchido ali no menos 4 e outro pontinho lá no 4 positivo. Letra E. X ao quadrado mais 7x menos 8 menor ou igual a menos 2x mais 27 mais x ao quadrado. Essa é uma inequação, coloquei a letrinha aí, por causa do símbolo menor ou igual. Veja que eu passei tudo que tem letra agora para o primeiro membro e os números sozinhos foram lá para o segundo membro. Tomando cuidado com as operações, ficou x ao quadrado menos x ao quadrado mais 7x mais 2x menor ou igual a 27 mais 8. No primeiro membro, x ao quadrado menos x ao quadrado dá 0, e 7x mais 2x é igual a 9x. Agora, dividindo os dois membros da equação por 9, a gente encontra que x é menor ou igual a 35 nonos. E o valor aproximado da divisão de 35 por 9 é 3,9.
Esse valor aproximado ele é importante para a gente poder fazer ali a representação na reta numérica. A solução pode ser escrita assim: x pertence ao conjunto dos números reais, tal que x é menor ou igual a 35 nonos. Na reta, veja só, eu coloquei um pontinho preenchido e a fração 35 nonos ali bem pertinho do 4, por causa do valor aproximado, 3,9, e tudo que vem antes desse valor faz parte da solução, porque x é menor ou igual a 35 sobre 9. Veja que o pontinho nesse caso aí também está fechado, porque o valor de x, como eu disse, pode ser menor ou igual a 35 nonos. Então, 35 nonos faz parte da solução. Então é isso, finalizamos aqui mais uma sequência de atividades do PET volume 7. Se você gostou, e claro também, se quiser, curta e compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Não se esqueça de dar uma olhada nos links que estão na descrição. Grande abraço para você, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.